As pirâmides do Egito, um dos maiores mistérios da humanidade. Elas estão ali há milhares de anos, guardando segredos que parecem inalcançáveis. Mas e se eu te dissesse que nem mesmo as tecnologias mais modernas conseguem decifrar completamente esses enigmas? Nesse vídeo, vamos explorar por que as pirâmides permanecem tão difíceis de entender, mesmo em pleno século XXI. Prepare-se para descobrir o que a ciência ainda não revelou sobre esses monumentos antigos. Vamos começar com um fato curioso. Você sabia que, apesar de as pirâmides estarem sob o olhar da humanidade por séculos, a documentação científica sobre elas ainda é incrivelmente inconsistente e, muitas vezes, incompleta? Pois é, isso pode parecer surpreendente, já que estamos falando de uma das estruturas mais estudadas e admiradas do mundo. Mas aqui está o ponto. Mesmo com todas as ferramentas modernas que temos hoje, drones, lasers, fotogrametria de alta precisão, grande, parte dos dados que são coletados nunca chegam ao público. Isso é realmente intrigante, não acha? Eu sei o que você deve estar pensando agora. Como assim não divulgam? Bom, é exatamente isso. A verdade é que mesmo com tanta tecnologia de ponta sendo utilizada, os dados que essas ferramentas fornecem simplesmente desaparecem em algum lugar, como se fossem guardados a 7 chaves. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Por que esses dados ficam escondidos? O que poderia ser tão revelador que não pode ser compartilhado com o público? Parece coisa de filme de conspiração, mas infelizmente é a realidade. Olha só, não estou dizendo que há algum tipo de plano secreto, mas sim, existe algo acontecendo que impede que essas informações venham à tona. Na verdade, a maioria dos dados é coletada por empresas privadas, que muitas vezes priorizam o lucro em vez da ciência. E aqui está um detalhe que talvez você não saiba. Boa parte dessas informações acaba sendo usada para criar documentários de TV ou campanhas publicitárias, ao invés de serem disponibilizadas para que os estudiosos e o público em geral possam analisá-las. Já parou para pensar nisso? Em vez de estarmos todos aprendendo mais sobre essas incríveis estruturas e sua história, o foco está em transformar essas descobertas em conteúdo comercial. Eu sei que os documentários são ótimos e cheios de informações fascinantes, mas eles são o bastante. Será que é suficiente vermos uma versão filtrada dos dados, enquanto o conhecimento real e profundo fica trancado nos bastidores? A verdade é que, se esses dados fossem compartilhados abertamente, com os cientistas e com a comunidade, talvez muitas das perguntas que temos sobre as pirâmides já tivessem sido respondidas. E isso me faz pensar, será que estamos realmente interessados em descobrir a verdade por trás desses monumentos? Ou estamos mais preocupados em lucrar com o mistério? Porque enquanto essas informações ficam restritas, a ciência e o conhecimento verdadeiro sobre as pirâmides permanecem em segundo plano, quase como se fossem apenas uma peça em um grande quebra-cabeça que nunca seremos capazes de completar. Bom, é exatamente isso. A verdade é que, mesmo com tanta tecnologia de ponta sendo utilizada, os dados que essas ferramentas fornecem simplesmente desaparecem em algum lugar, como se fossem guardados a 7 chaves. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Por que esses dados ficam escondidos? O que poderia ser tão revelador que não pode ser compartilhado com o público? Parece coisa de filme de conspiração, mas infelizmente é a realidade. Mas pense bem, se não é uma conspiração, então o que está acontecendo? Será que essas informações não são divulgadas por falta de interesse? Ou talvez, para evitar que algo muito maior seja revelado? Você já deve ter se perguntado o que mais poderia estar escondido por trás dessas pedras monumentais. Talvez segredos que poderiam mudar nossa visão da história. Afinal, as pirâmides são muito mais do que apenas túmulos gigantes, certo? Há muitas teorias por aí. Algumas sugerem que as pirâmides foram construídas com uma tecnologia avançada, muito à frente do que acreditamos que existia na época. Outras teorias sugerem que há passagens secretas ainda não descobertas, que poderiam nos levar a novas descobertas sobre a vida antiga no Egito. Agora, se essas teorias têm algum fundo de verdade, por que não exploramos isso mais a fundo? Será que algumas dessas informações poderiam reescrever a história que conhecemos hoje? E claro, não podemos esquecer de algo ainda mais intrigante. E se essas estruturas não foram construídas apenas pelos egípcios, mas com alguma influência externa, quem sabe até extraterrestre? Eu sei, pode parecer meio fora da caixa,
Mas até mesmo cientistas respeitados já levantaram essa hipótese. E, se considerarmos isso por um momento, faz sentido que alguns dados sejam escondidos, certo? Imagine o impacto que isso teria em nossas crenças e na forma como vemos o passado da humanidade. No fim das contas, a pergunta que fica é: o que estamos deixando de descobrir? E por quê? Será que há algo tão surpreendente ou perturbador nesses dados que simplesmente não pode ser revelado? Ou será que o mistério em torno dessas estruturas é justamente o que nos mantém tão fascinados por elas? Olha só. Não estou dizendo que há algum tipo de plano secreto, mas sim, existe algo acontecendo que impede que essas informações venham à tona. Na verdade, a maioria dos dados é coletada por empresas privadas, que muitas vezes priorizam o lucro em vez da ciência. E aqui está um detalhe que talvez você não saiba. Boa parte dessas informações acaba sendo usada para criar documentários de TV ou campanhas publicitárias, ao invés de serem disponibilizadas para que os estudiosos e o público em geral possam analisá-las. Já parou para pensar nisso? Em vez de estarmos todos aprendendo mais sobre essas incríveis estruturas e sua história, o foco está em transformar essas descobertas em conteúdo comercial. Eu sei que os documentários são ótimos e cheios de informações fascinantes, mas eles são o bastante. Será que é suficiente vermos uma versão filtrada dos dados, enquanto o conhecimento real e profundo fica trancado nos bastidores? A verdade é que, se esses dados fossem compartilhados abertamente, com os cientistas e com a comunidade, talvez muitas das perguntas que temos sobre as pirâmides já tivessem sido respondidas. E isso me faz pensar, será que estamos realmente interessados em descobrir a verdade por trás desses monumentos? Ou estamos mais preocupados em lucrar com o mistério? Porque enquanto essas informações ficam restritas, a ciência e o conhecimento verdadeiro sobre as pirâmides permanecem em segundo plano, quase como se fossem apenas uma peça em um grande quebra-cabeça que nunca seremos capazes de completar. E isso me faz pensar, será que no fundo estamos realmente interessados em descobrir a verdade por trás desses monumentos, ou existe algo mais por trás disso tudo? Será que a nossa sociedade está mais preocupada em preservar o mistério do que em revelar o que realmente aconteceu? Afinal, pense comigo, por que tantas informações cruciais sobre as pirâmides, suas origens e seus verdadeiros propósitos ainda permanecem escondidas ou simplesmente não divulgadas ao público? Agora, isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Será que estamos mais interessados no mistério em si do que na verdade? Porque, enquanto essas informações cruciais continuam restritas a uma pequena elite de pesquisadores e instituições, a ciência, o conhecimento e o entendimento verdadeiro sobre as pirâmides permanecem em segundo plano, como se a verdade fosse apenas um detalhe irrelevante e o verdadeiro produto fosse o mistério. Pense bem, se um dia revelássemos todos os segredos por trás das pirâmides, será que elas continuariam a ser vistas com o mesmo fascínio? Ou será que, ao tirar o véu de mistério, elas se tornariam apenas mais uma parte da história, como tantos outros monumentos antigos que conhecemos? O que atrai tanto as pessoas a essas estruturas gigantescas é justamente o que ainda não sabemos sobre elas. São como peças de um quebra-cabeça incompleto. E o fato de que talvez nunca consigamos terminar esse quebra-cabeça é o que nos mantém tão interessados. E é aí que mora o paradoxo. Queremos descobrir a verdade, claro, mas será que também não estamos, de certa forma, lucrando emocionalmente, intelectualmente e até financeiramente com o mistério? Porque enquanto houver perguntas sem respostas, haverá curiosidade, haverá turistas, haverá vendas de livros, documentários, teorias e especulações. E cada novo pedaço de informação que surge, ao invés de fechar o caso, parece apenas abrir mais portas, gerar mais dúvidas. O que é mais valioso, então? A verdade ou o mistério? Se revelarmos tudo, talvez acabemos com uma das maiores fontes de fascínio da humanidade. Mas, se continuarmos deixando essas informações em segundo plano, talvez jamais consigamos completar esse quebra-cabeça. E aí, ficamos presos nessa dança interminável entre curiosidade e desconhecimento. Será que, no fundo, estamos prontos para saber toda a verdade? Ou estamos mais confortáveis com a ideia de que sempre haverá algo oculto nas sombras das pirâmides, nos desafiando a continuar explorando
mas nunca chegando à conclusão final. Em 1974, uma série de eventos que mudaria o entendimento da pré-história ocorreu durante a construção de uma rodovia que conectaria a cidade de Amman, na Jordânia, à cidade de Zarqa. O que começou como um simples projeto de infraestrutura resultou na descoberta de algo extraordinário. Enterrado sob camadas de terra por quase 9.000 anos, as estátuas de Ain Ghazal, estas impressionantes esculturas de gesso e junco, que são agora consideradas os artefatos humanos em grande escala, mais antigos já descobertos, abriram uma nova janela para o entendimento das sociedades antigas. Desde o início, a descoberta das estátuas gerou uma onda de curiosidade e debate entre os estudiosos. Quem eram os criadores dessas impressionantes figuras? Que habilidades e conhecimentos eles possuíam para produzir tal arte? Qual foi o propósito dessas estátuas e por que foram enterradas com tanto cuidado? À medida que os arqueólogos se aprofundavam nas escavações, cada nova descoberta parecia levantar mais questões do que respostas. O contexto histórico das estátuas de Ain Ghazal remonta ao período neolítico, pré-cerâmico C, entre 750 e 5.000 a.C. Nesse período, a região do Levante e do Oriente Próximo estava passando por uma transformação profunda. A transição de um estilo de vida nômade de caçadores-coletores para comunidades agrícolas sedentárias foi um marco significativo na evolução humana. As primeiras aldeias e cidades começaram a surgir e Ain Ghazal destacou-se como um desses assentamentos avançados. Não era apenas um dos maiores de sua época, mas também apresentava uma organização social complexa, com áreas separadas para habitação, armazenamento e atividades públicas. O local onde as estátuas foram encontradas, em Ain Ghazal, era um centro vibrante de inovação e experimentação. Os habitantes daquela região estavam entre os primeiros a explorar a arquitetura, a cerâmica e a escultura, deixando vestígios de suas crenças e práticas através de artefatos como as estátuas. Essa comunidade estava na vanguarda de um novo modo de vida, onde a agricultura e a domesticação de animais permitiram a formação de sociedades mais complexas. Quase uma década após a descoberta inicial do sítio, em 1983, arqueólogos estavam realizando escavações rotineiras quando se depararam com um achado impressionante. Um poço subterrâneo que continha estátuas de gesso, extraordinariamente bem preservadas. Este poço revelou 15 estátuas de corpo inteiro e 15 bustos, que haviam sido enterrados em 2 depósitos distintos, separados por cerca de 200 anos. As datações indicaram que essas figuras foram criadas entre 700 e 600 solidificando sua posição como alguns dos mais antigos exemplos de arte figurativa humana já encontrados. Quase uma década após a descoberta inicial do sítio, em 1983, arqueólogos estavam realizando escavações rotineiras quando se depararam com um achado impressionante. Um poço subterrâneo que continha estátuas de gesso, extraordinariamente bem preservadas. Este poço revelou 15 estátuas de corpo inteiro e 15 bustos, que haviam sido enterrados em 2 depósitos distintos, separados por cerca de 200 anos. As datações indicaram que essas figuras foram criadas entre 700 e 600, solidificando sua posição como alguns dos mais antigos exemplos de arte figurativa humana já encontrados. As estátuas de Ain Ghazal são uma fusão fascinante de materiais e técnicas artísticas. Cada figura foi formada com um núcleo de junco coberto por camadas de gesso úmido, uma técnica que reflete um conhecimento avançado da escultura para a época. Com o passar dos anos, os núcleos de junco se deterioraram, deixando para trás as delicadas cascas de gesso que os arqueólogos descobriram. A coleção de estátuas incluía tanto figuras de corpo inteiro quanto bustos, e a presença de bustos de 2 cabeças acrescenta um elemento de mistério a essa narrativa já intrigante. A atenção aos detalhes nas faces das estátuas é notável. Os olhos, frequentemente delineados com betume, conferem uma aparência realista e envolvente. As expressões faciais são amplas e expressivas, como se as figuras estivessem observando o mundo ao seu redor. Curiosamente, essas representações incluem tanto homens quanto mulheres, mas não apresentam características sexuais explícitas. Em vez disso, as mulheres são identificadas por barrigas levemente arredondadas e seios, enquanto os homens não têm características definidas. Essa escolha artística pode sugerir que os criadores estavam mais interessados em capturar a essência espiritual ou a identidade das figuras do que em seus traços físicos. Além da questão da representação, as estátuas não são de tamanho natural. A mais alta mede cerca de 1 metro de altura,
e sua espessura é relativamente fina, com cerca de 10 centímetros. Essa construção indica que foram projetadas para ficarem em pé, possivelmente ancoradas ao chão em espaços fechados. Acredita-se que as estátuas foram feitas para exibição durante rituais ou cerimônias específicas, mas sua construção delicada sugere que não eram destinadas a manuseio frequente. O fato de terem sido enterradas em condições quase perfeitas reforça a ideia de que foram criadas com a intenção de serem enterradas, possivelmente como parte de algum ritual ou cerimônia. A questão do propósito das estátuas é uma das mais debatidas entre os arqueólogos. Algumas teorias sugerem que elas podem ter sido criadas para fins ritualísticos ou cerimoniais, talvez como ofertas aos deuses ou como representações de ancestrais. A ênfase nos rostos e nos olhos pode indicar uma ligação profunda com o espiritual ou o sobrenatural, o que sugere que essas figuras tinham um significado muito mais profundo do que a mera representação física. Além disso, o fato de que as estátuas foram enterradas logo após sua criação sugere que possuíam uma importância simbólica significativa. Poderiam ser homenagens a indivíduos reverenciados, ou mesmo um meio de proteger a comunidade ou honrar os mortos. As estátuas de duas cabeças oferecem um enigma adicional. Representariam uma dualidade entre a vida e a morte, ou a conexão entre os vivos e os ancestrais. Essas interpretações são uma fonte rica de debate acadêmico e continuam a gerar novas linhas de pesquisa. O processo de criação dessas estátuas exigiu considerável mão de obra e recursos, o que indica que a população de Ain Ghazal atribuía grande valor ao ato de esculpir. Entretanto, após a descoberta das estátuas, uma questão persiste: por que elas foram enterradas? Essa pergunta ainda intriga os estudiosos e leva a reflexões sobre o significado cultural e social da escultura. Após a descoberta, as estátuas passaram por extensos esforços de conservação. A natureza frágil do gesso exigia manuseio cuidadoso para preservar esses preciosos artefatos. Algumas das estátuas foram enviadas para o Instituto Arqueológico Real na Grã-Bretanha, enquanto outras foram restauradas no Instituto Smithsonian, em Nova York. Atualmente, as estátuas estão alojadas em museus na Jordânia, como o Museu da Jordânia e o Museu Arqueológico de Amman, enquanto algumas delas estão em exibição em museus renomados internacionalmente, como o Louvre em Abu Dhabi e o Museu Britânico em Londres. O impacto das estátuas de Ain Ghazal se estende além de sua beleza artística. Elas expandiram nossa compreensão das sociedades humanas iniciais e de como estas interagiam com o sagrado. No entanto, muitas questões ainda permanecem sem resposta. Quais significados profundos essas estátuas continham? Como se relacionavam com as crenças e práticas cotidianas de seus criadores? À medida que novas pesquisas são realizadas e novas tecnologias surgem, é possível que possamos desvelar mais sobre o verdadeiro propósito e simbolismo por trás dessas figuras enigmáticas. O impacto das estátuas de Ain Ghazal se estende além de sua beleza artística. Elas expandiram nossa compreensão das sociedades humanas iniciais e de como estas interagiam com o sagrado. No entanto, muitas questões ainda permanecem sem resposta. Quais significados profundos essas estátuas continham? Como se relacionavam com as crenças e práticas cotidianas de seus criadores? À medida que novas pesquisas são realizadas e novas tecnologias surgem, é possível que possamos desvelar mais sobre o verdadeiro propósito e simbolismo por trás dessas figuras enigmáticas. A Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é um monumento envolto em mistério. Durante séculos, essa colossal estrutura egípcia intrigou historiadores, arqueólogos e visitantes de todas as partes do planeta. Mas você sabia que o topo da Grande Pirâmide está misteriosamente destruído? Como isso aconteceu? Seria culpa de terremotos, vandalismo ou algo mais sinistro? Hoje, vamos explorar a história por trás da destruição do topo da Grande Pirâmide e revelar quem pode estar por trás desse enigma milenar. A Grande Pirâmide de Gizé é um dos monumentos mais enigmáticos e fascinantes da história humana, erguida há mais de 4.500 anos. Durante o reinado do faraó Quéops, essa estrutura monumental já foi a construção mais alta do mundo por milênios. Ainda hoje sua imponência desafia o tempo e a tecnologia da época. Mas, quem visita a pirâmide nos dias atuais, logo percebe um detalhe peculiar. O topo, que deveria culminar em uma ponta majestosa, está achatado, como se algo muito importante tivesse sido removido. Esse topo plano da Grande Pirâmide levanta uma série de questionamentos e teorias intrigantes. Historicamente, sabe-se que as pirâmides egípcias eram
revestidas por uma camada de pedras, lisas e brilhantes de calcário, que refletiam a luz do sol, tornando-as visíveis a quilômetros de distância. No caso da Grande Pirâmide, acredita-se que seu ápice era coroado com uma pedra especial, o capstone, que, segundo alguns relatos, seria coberta de ouro maciço e brilharia intensamente sob o sol do deserto. Mas o que aconteceu com essa pedra? Como ela desapareceu, deixando a pirâmide com um topo inacabado? Existem várias teorias e algumas delas são bastante audaciosas. Uma das mais populares é a de que a pedra de ouro no topo da pirâmide foi roubada há milhares de anos. Segundo essa hipótese, saqueadores atraídos pela riqueza do monumento removeram o capstone em busca de ouro, possivelmente no auge do Império Romano ou até mesmo antes disso. A ideia de que a ganância humana pode ter causado tal destruição parece plausível, especialmente considerando o valor incalculável que uma peça de ouro daquela magnitude teria. No entanto, essa não é a única teoria. Existem aqueles que acreditam que o topo da pirâmide abrigava mais do que apenas uma pedra preciosa. Alguns teóricos sugerem que a estrutura poderia ter sido usada como uma espécie de antena para alguma tecnologia avançada que ainda não compreendemos. De acordo com essas especulações, o capstone seria parte de um dispositivo de captação ou transmissão de energia, utilizado pelos antigos egípcios ou até mesmo por civilizações extraterrestres que teriam visitado a Terra em um passado distante. Essas ideias podem parecer fantásticas, mas são alimentadas pelo mistério persistente sobre como, exatamente, as pirâmides foram construídas e para que propósito. Além das teorias sobre tecnologia e saque, há também registros históricos que lançam alguma luz sobre o que pode ter ocorrido com o topo da pirâmide. No século I a.C., o historiador Diodoro Sículo visitou o Egito e descreveu a pirâmide, relatando que o topo já era plano naquela época. Ele calculou que o espaço plano tinha cerca de 2,76 metros de cada lado. No século I a.C., outro historiador, Plínio o Velho, também mencionou a pirâmide e observou que seu topo era achatado. Esses relatos indicam que o topo da pirâmide já havia sofrido danos há mais de 2.000 anos. Mas o que causou essa destruição tão antiga? Durante a Idade Média, um grande terremoto em 1303 abalou a região de Cairo, resultando na remoção de muitas pedras de revestimento das pirâmides. Grande parte dessas pedras foi reutilizada para construir estruturas na cidade, como mesquitas e palácios. No entanto, o que muitos não sabem é que o dano mais significativo ao topo da Grande Pirâmide não foi causado pela natureza, mas pela ação humana. Nos séculos seguintes ao terremoto, exploradores, arqueólogos amadores e saqueadores continuaram a retirar pedras da pirâmide. Um exemplo famoso é Nathaniel Davison, um explorador britânico que subiu ao topo da pirâmide em 1765. Ele documentou que, naquela época, ainda restavam 6 grandes blocos de pedra no topo, que provavelmente faziam parte da estrutura original. Mas após a expedição de Napoleão ao Egito, em 1798 algo dramático aconteceu. Durante essa visita, testemunhas relataram que a maior parte dos blocos restantes no topo foi removida em um curto período de tempo. Essa destruição final foi impulsionada pela pressão do turismo. No século XIX, os guias locais perceberam que poderiam lucrar mais ao levar visitantes até o topo da pirâmide. Para isso, eles removeram os blocos de pedra restantes, criando um espaço mais confortável para os turistas subirem e admirarem a vista de Cairo e do Vale do Nilo. Um dos guias, Ali Doais, confessou que havia incentivo para preparar o topo, removendo os blocos que estavam no caminho, alterando para sempre a aparência da pirâmide. O mais impressionante é que, ao longo dos séculos, a destruição da pirâmide foi um processo lento, mas sistemático, liderado não apenas por saqueadores em busca de riquezas, mas também pela curiosidade e ganância daqueles que desejavam capitalizar sobre a grandiosidade do monumento. O que resta hoje é uma pirâmide que, embora ainda monumental, carrega as cicatrizes de milhares de anos de intervenção humana. E o que mais o topo da Grande Pirâmide escondia? Será que havia algo mais valioso do que ouro ali, que foi perdido para sempre? Alguns acreditam que o capstone possuía propriedades mágicas ou científicas, enquanto outros defendem que, além de sua importância simbólica, ele continha segredos sobre a tecnologia dos antigos egípcios, que nunca chegaremos a entender completamente. O que sabemos com certeza é que, mesmo com todos esses danos, a Grande Pirâmide de Gizé ainda guarda muitos mistérios. Ela é uma relíquia de uma era que não compreendemos totalmente. E o seu topo achatado é um lembrete de que, às vezes, as ações de poucos podem modificar
permanentemente um dos maiores legados da humanidade. Então, qual é a sua opinião? Acha que o topo da Grande Pirâmide ainda esconde segredos não revelados? Será que um dia vamos descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com o Capstone? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais mistérios fascinantes como esse.